Olá, meu nome é Fernando e eu sou um colaborador da folha de pagamento. Neste vídeo vou te ensinar um pouco sobre como fazer o lançamento de Vale Transporte para os funcionários. Primeiro passo, vamos no cadastro do estabelecimento, na aba Outras informações. Nessa aba teremos aqui alguns campos referentes ao Vale Transporte. O primeiro desse campo será a base para desconto do Vale Transporte. Neste caso, aqui você escolherá qual a base será utilizada caso a modalidade do desconto seja o percentual estipulado. No caso, para o percentual estipulado, você irá definir qual o percentual de desconto do Vale Transporte, lembrando que o máximo será 6%, sobre o valor, seja do salário contratual do funcionário, o saldo de salário do recibo ou o total do vencimentos. Caso não seja estipulado a cobrança do funcionário pelo percentual, então também seria possível fazer o lançamento do mesmo pela tabela do Vale Transporte, que eu mostrarei posteriormente, ou sobre a tabela de dias úteis, que levará em consideração os dias úteis trabalhados naquela competência. Para o nosso exemplo, vamos colocar aqui então sobre o percentual estipulado e sobre o salário contratual. Então, no recibo do funcionário, será descontado 6% do salário contratual do mesmo. Vamos então em gravar. Agora, mostrarei ainda uma opção dentro do cadastro do funcionário. Vamos pegar como exemplo nesse vídeo o funcionário 1 e o funcionário 3. Vamos ao funcionário 1. No caso do funcionário 1, vamos então em dados operacionais. Existem essas duas opções em relação do Vale Transporte, que é simplesmente para definir que o funcionário não é usuário do Vale Transporte ou que não irá descontar o Vale Transporte. No nosso caso, vamos deixar desmarcado ambas as opções. Feito isso, vamos então começar a manutenção do Vale Transporte. Para a manutenção do Vale Transporte, vamos em Recursos Humanos, Vale Transporte, e a primeira coisa que vamos fazer será a criação da tabela de Vale Transporte. Uma vez aqui na tela da tabela de Vale Transporte, vamos clicar em Novo, e aqui vamos nomear a empresa que terá esse Vale Transporte. No nosso caso, vou criar duas empresas. A primeira vou chamar de Empresa de Transporte Ubaense. Ela será utilizada, vamos colocar como se fosse um Vale Transporte dentro da própria cidade. Então, vou colocar o valor de R$ 3,50 por vale. Fora ela, vamos criar então uma outra ainda empresa, vamos chamar de Empresa de Transporte São Judas. Essa empresa, ela faz viagem entre cidades. No caso, então, vamos fingir que seria um funcionário que vem de alguma cidade próxima para Ubá, e de Ubá ele pega a empresa ubaense para poder chegar no trabalho. Neste caso, como ele está vindo de outro lugar, vou colocar um preço um pouco maior. Vamos colocar que o Vale Transporte custa R$10. Vamos gravar. Pronto. Criadas as empresas e colocado o valor do Vale Transporte para elas, já ficará ok. Lembrando que pode criar quantas for necessário para quantos preços precisar. Vamos então fechar aqui. Agora, vamos então em Recursos Humanos, Vale Transporte, e vamos fazer a manutenção da tabela do Vale Transporte de acordo com o funcionário. Neste caso, nessa tela, vamos selecionar qual funcionário irá utilizar qual Vale Transporte. Podemos então aqui dar 2 cliques para poder selecionar o funcionário. No nosso caso, como eu havia dito, vamos usar aqui o funcionário 1. Vamos então aqui escolher a tabela, né? Vamos clicar aqui em novo para criar uma nova linha. Vamos escolher a tabela e vamos colocar aqui primeiro, como ele vem da empresa São Judas, né, até Ubá, vamos colocar que ele utiliza 2 vales transportes por dia, um de ida e um de volta. Aqui será possível ainda preencher o código do funcionário na empresa de transporte, ou seja, o identificador dele, geralmente quando tem uma carteirinha ou alguma documentação para designar quem é este funcionário dentro daquela determinada empresa. O nosso código vai ser 123456. Beleza. Agora vamos fazer então o segundo
lançamento. Vamos colocar sobre a empresa ubaense, que seria quando ele chega dentro da cidade até o trabalho. Vamos lançar também 2 vale transportes, um de ida do ponto em que ele para e um de retorno. Já o código para essa empresa vai ser simplesmente 12. Beleza, fizemos o lançamento do funcionário 1, vamos clicar em aplicar, ok, e agora vamos fazer o lançamento do funcionário 3. O funcionário 3 ele utiliza simplesmente dentro da cidade, ele já pertence à cidade. Vamos então novamente clicar em novo, lançar a empresa ubaense e vamos colocar que ele utiliza 2 vales. O código dele vai ser o 13. Aplicar e ok. Vamos fechar. Uma das opções aqui também, sobre a questão do vale transporte, será a declaração de uso ou não uso. No caso, vamos clicar aqui em declaração de uso ou não uso, selecionar o estabelecimento e selecionar a data de admissão daquele determinado funcionário. Ou seja, esse recurso geralmente é utilizado quando o funcionário é admitido e ele vai começar a usar o vale transporte ou abdicar do uso do mesmo, certo? Neste caso, vamos colocar uma data que poderia pegar a admissão deles, né? Vamos aqui, Enter, irá aparecer já os funcionários. Por exemplo, aqui apareceu o funcionário 3, o outro não apareceu, por quê? Porque a data de admissão dele é mais antiga do que isso. Então, vamos fazer aqui primeiro do funcionário 3. Vamos selecionar o mesmo. Uma vez selecionado, é possível fazer alguma descrição caso deseje. E a questão da data de emissão pode ser escolhida de acordo com a admissão do funcionário para preenchimento de próprio punho ou a emissão da data atual. Vamos então imprimir. Vamos colocar em vídeo. E ok. Então, veremos aqui a declaração de não beneficiário do Vale Transporte, por exemplo. Não é o caso que a gente deseja. Para a situação do Vale Transporte, temos já no sistema alguns relatórios diferentes. No caso, então, como este não é o que eu queria, vamos alterar o mesmo. Vamos fechar aqui. Para isso, vamos em Utilitários, Parâmetros, vamos em Configuração de Formulário e vamos achar aqui então o Vale Transporte, declaração do Vale Transporte. Atualmente está usando 2, gráfico, e possui algumas outras opções. Vamos utilizar, por exemplo, o gráfico 2, que seria a opção 3. Vamos confirmar e vamos retornar ao Recursos Humanos, Vale Transporte, declaração de uso não uso. Vamos novamente selecionar o funcionário 3 e vamos imprimir. Vídeo. E ok. Pode ver que já mudou. Agora já é uma declaração do próprio uso do Vale Transporte, indicando ainda que será, né, marcado as opções de acordo com a necessidade direta da empresa em relação ao uso do Vale Transporte. Para este caso aqui, por exemplo, já vai pegar todos os dados referentes à empresa e ao funcionário. Vamos fechar então. Essa será a parte da declaração de uso e não uso. Vamos então agora fazer o lançamento do Vale Transporte para o recibo de pagamento. Vamos em Processar Vale Transporte. Uma vez nessa tela, vamos selecionar o estabelecimento desejado, pressione Enter. Aqui irá mostrar as empresas que terão essa utilização, o valor do vale das mesmas. No caso, vou selecionar as duas, pois já desejo fazer o lançamento de ambas. Caso não deseje, seria possível desmarcar. Aqui ainda a competência, sobre qual vamos fazer agora essa transmissão dos eventos para o recibo de pagamento. E vamos selecionar Vale Transporte. Uma vez feito isso, vai então aparecer como está selecionado a primeira parte aqui da ubaense, irá mostrar os funcionários e a quantidade de vales utilizados pela ubaense. Se eu selecionar então aqui São Judas, irá mostrar o funcionário que utiliza São Judas. Vou deixar ambos selecionados. Com isso, vou clicar em Processar. Poderá ver aqui na parte inferior da tela, então, o valor
gasto e a quantidade de vales gastas, certo? Se necessário, poderá estar alterando, mas não será o nosso caso. Vamos então. Aqui ainda tem uma observação direta mostrando por que o funcionário possui somente 6 dias, que é porque ele estava em afastamento. Vamos então ao recibo de entrega. Este recibo seria utilizado apenas para mostrar ao funcionário os vales já efetuados, podendo ser entregue para o mesmo com a quantidade que ele havia gastado. Na impressão, poderemos então ver o total gasto em relação da empresa com cada um dos funcionários, de acordo com inclusive a própria lotação, caso você faça alguma separação em demanda das lotações. Vamos então, é possível gerar o arquivo, caso este arquivo tenha alguma utilidade para transmissão para a empresa diretamente de transporte do mesmo. E por fim, vamos à opção mais desejada, que vai ser processar vale para o recibo de pagamento. Vale a observação que recibos impressos não são alterados, logo não iriam ser processados. Ok. Concluído, vamos então fazer o recibo de pagamento do funcionário. Vamos em recibo de pagamento mensal, vamos começar pelo funcionário 3. Uma vez aqui, já irá aparecer que o mesmo utilizou 6 vale transportes, que o mesmo terá uma cobrança de 6% sobre o salário contratual definido anteriormente, que colocamos no cadastro do estabelecimento, certo? 6% sobre o salário contratual. Então, aqui, somente será cobrado do funcionário os 6%. A mesma coisa será possível visualizar em relação ao funcionário 1. Vamos excluir aqui, o recibo dele já estava feito.